Olá pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês o caso misterioso do governador do Amazonas, Eduardo Ribeiro, que cometeu suicídio aqui na cidade de Manaus. Se você é curioso, assista agora. Eduardo Gonçalves Ribeiro foi o governador do estado do Amazonas entre 2 de novembro de 1890 a 5 de maio de 1891 e de 27 de fevereiro de 1892 a 23 de julho de 1896, sendo o primeiro negro a governar o estado do Amazonas. Em seu governo, Eduardo Ribeiro foi responsável por agilizar a construção do Teatro Amazonas e muitas das outras obras de urbanização da cidade de Manaus. Entre elas, o reservatório de Mocó, a Ponte Benjamin Constant e o Palácio da Justiça. Com isso, dando o apelido para a capital do Amazonas de Paris dos Trópicos. Como vocês ouviram, Eduardo Ribeiro gozava de bastante prestígio perante a população amazonense. Mas, apesar da sua grande aprovação pelo povo do Amazonas, ele sofria bastante preconceito de uma classe social do Amazonas por causa da cor da sua pele. Na opinião de algumas pessoas, talvez isso tenha sido a causa do suicídio do brilhante governador do Amazonas, Eduardo Ribeiro. No dia 14 de outubro de 1900, morria Eduardo Gonçalves Ribeiro, o primeiro governante do Amazonas a alcançar a fama. Sua morte está cercada de mistérios. Aí está, pessoal, o local onde o governador cometera o suicídio. Na época de sua morte, esse local funcionava como uma chácara e hoje é o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Enquanto eu continuo a falar sobre a morte do governador, vocês vão agora assistindo imagens do Museu Eduardo Ribeiro. A morte do governador convulsionou Manaus, afinal, o morto desfrutava de prestígio e elevado reconhecimento público. 4 anos após deixar o poder executivo, no momento em que morreu, Eduardo Ribeiro era deputado estadual, solteiro, sem família, residindo em sua chácara e, como sabido, cercado por segurança policial. Às 5 horas da madrugada de 14 de outubro de 1900, em circunstâncias ainda não bem esclarecidas, ele foi encontrado sentado no chão, de pijama. Tinha enlaçado no pescoço uma corda de mosquiteiro, uma corda de cor verde, que prendia do armador em sua chácara. No local encontrava-se apenas seus seguranças, pois Eduardo Ribeiro era deputado no momento e presidente da Assembleia na ocasião. O caso foi encerrado como suicídio, mas especula-se que Ribeiro possa ter sido
envenenado. Então, pessoal, as especulações são muitas. Algumas pessoas dizem que pode ter sido a pressão política e a discriminação que ele sofria por uma parte da sociedade por causa da cor da sua pele. Também esta outra especulação de envenenamento. Sabe-se que a morte do governador e então deputado na época se tornou um grande mistério. A Eduardo Ribeiro é atribuída a mais profunda intervenção modernista na arquitetura e nos equipamentos públicos de Manaus. Isso aconteceu no momento em que o Amazonas contava com o dinheiro advindo da borracha. Eu falei no início do vídeo sobre os prédios públicos que foram construídos na administração do governador Eduardo. Além desses prédios que eu falei no início, como o Palácio da Justiça, o Instituto Benjamin Constant e o inacabado Palácio do Governo, que se transformou hoje no Instituto de Educação do Amazonas, IEA. E foi nessa escola, pessoal, neste colégio, que eu me formei no magistério. Antes do governador cometer suicídio, muitas narrativas se levantaram a respeito da imagem do político. O historiador amazonense Robério Braga sustenta que os boatos e mentiras impostas à imagem e às realizações do político e ex-governador são exemplo de uma falsa ou incompleta história do Amazonas. Ouça agora um trecho da obra A Desmemória no Amazonas, do historiador Robério Braga, abre aspas. No sepultamento de Eduardo Ribeiro, João Barreto de Menezes, corajoso jornalista, filho de Tobias Barreto, então residente em Manaus, tido e havido como figura de contestação e coragem, anunciou que Ribeiro havia sido envenenado e que não havia praticado suicídio, e o fez na presença de alguns dos seus algozes. Eduardo Ribeiro, negro, descendente de escravos, de pai até hoje não referido em seus registros maranhense, 1,60 m de altura, militar, abolicionista, republicano, positivista, um dos inventores e editor do jornal O Pensador, em São Luís do Maranhão. Padeceu todo tipo de ofensa à sua imagem pessoal. Ao longo dos anos, ao pretender inseri-lo no grupo dominante, aplicaram sobre suas fotos oficiais a prática do retrato americano, esbranquiçando sua cor, desencarapinhando e alterando seus cabelos, trocando-lhe a farda de militar pelo traje civil. Sobre ele recaiu a pecha de homossexual, depois a de ter um filho sem casamento, e mais adiante foi acusado de enriquecimento ilícito por propriedades que nunca foram suas. Depois impediram a sua posse como senador da República, devidamente eleito por ação da Comissão de Poderes quando se aproximava a sucessão estadual nos anos de 1899 e 1900. Distribuíram notícias de que ele estaria doente
Em seguida, que estaria gravemente doente e com doença nervosa. Mais adiante, relataram que se tratava de esquizofrenia. Como vocês ouviram, pessoal, o governador Eduardo Ribeiro sofreu muitas perseguições. Acredito porque ele fugia dos padrões da época. Ele era um homem negro de 1,60 m. Infelizmente, a sociedade não conseguiu ver as qualidades deste homem que amou o Amazonas e deixou um grande legado para todos nós. Muito obrigado, governador Eduardo Ribeiro. Aqui está o túmulo aonde hoje ele descansa o seu sono eterno. O túmulo do governador fica no cemitério aqui em Manaus, cemitério São João Batista. Aqui em Manaus, uma das principais avenidas no centro da cidade tem o seu nome, Avenida Eduardo Ribeiro. Aí está, pessoal, essa linda avenida aqui no centro de Manaus em homenagem ao grande governador. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima!